Que alegria saber que você começa o dia nos recebendo aí na sua casa. Bom demais, viu? A gente iniciar mais uma manhã aqui sabendo que você está nos fazendo companhia para tomar o nosso café juntos e falar sobre o evangelho de hoje. Jesus chama os 12 discípulos e os envia para uma missão bem clara: ir ao encontro dos que estão perdidos, dos que se afastaram, dos que estão feridos na fé. Não é um envio para os mais fortes ou para os mais preparados, mas para aqueles que mais precisam ouvir uma palavra de esperança. O reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem central. E ela não é distante, não é para depois, é agora, é no caminho, é na missão de cada dia. Esse evangelho nos lembra que a fé precisa sair do discurso e ir ao encontro do outro. E mais do que isso, precisamos olhar com mais atenção para aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes estão perdidos por dentro. Familiares, vizinhos, amigos, irmãos de caminhada, quantas ovelhas perdidas vivem ao nosso lado, precisando de acolhimento, de cuidado, de um gesto que mostre que Deus não desistiu delas. Seguir a Jesus é também aceitar esse chamado, ser sinal de luz e presença para quem anda no escuro. Ser instrumento de cura, de consolo, de recomeço, que a nossa vida anuncie com atitudes o que o reino dos céus está nos procurando, né? nos pedindo. O reino dos céus está perto, mais perto do que a gente imagina muitas vezes. É sobre isso que a gente vai falar agora com o irmão Michael, que está por aqui, missionário redentorista. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pode ficar à vontade aí para a gente tomar aqui o nosso santo café. E tem que tomar o café e comer o pão de queijo, sabe por quê? Porque durante a romaria eu encontrei uma senhora lá na praça de alimentação. Certo. E aí ela veio brigar comigo, falando que eu não deixo os padres comer. Aí eu falei que a partir de agora eu vou deixar todo mundo comer. Pode ficar à vontade, tem pão de queijo, tem biscoito, a gente vai conversando aqui, tomando café e comendo pão de queijo. Mas é difícil, né? Porque a gente não para de falar também. Nós conversamos bastante. Pois é, bom dia, Wilker, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, então é isso. Todo mundo pode comer, o irmão, o pai, todo mundo pode tomar café aqui com a gente. E você de casa vai lá também, pega seu café para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Você, claro, é convidado a começar o dia aqui com a gente na TV Pai Eterno sempre. E o evangelho de hoje nos ensina sobre a confiança de Jesus, a missão. Ele confiou a missão a pessoas simples e não aos mais preparados. Que tipo de lição a gente pode tirar disso, hein? O evangelho de hoje ele é rico nos ensinamentos porque Jesus chama os 12 apóstolos, aqueles que formam a primeira comunidade dos seguidores de Jesus. E algumas considerações precisam ser feitas no início dessa reflexão. Por que 12? Jesus remonta no Novo Testamento, e para nós, cristãos, Jesus vem anunciar o Novo Testamento tudo aquilo que o povo de Israel havia aprendido no Antigo Testamento. Então, trazer para agora, para a realidade, a face do rosto de Deus que é amor. Então, os 12 apóstolos, eles são 12 por quê? Por causa das 12 tribos de Israel. Então, exatamente, assim como no Antigo Testamento, existiram as 12 tribos de Israel, que ao longo de todo o caminho fizeram o processo de caminhar com Deus. No Novo Testamento, Jesus traz 12 homens para governar e para fazer essa alusão a essas 12 tribos de Israel. E aí nós entramos exatamente nesse ponto que você traz. Homens simples, pessoas do dia a dia. Existiam pescadores, coletores de impostos, pessoas que estavam aí ligadas a diversas realidades. Jesus chama a cada um deles, homens simples, para conduzir o anúncio dessa que é a boa nova, a salvação, o reino de Deus que está próximo. Então, é com essas pessoas que Jesus conta. E tem outro detalhe importante, é nominal. Jesus chama pelo nome. Ele não escolhe aleatoriamente. É isso que me chamou a atenção também, porque ele fez questão de dizer o nome de cada um deles. Exatamente. Jesus chama pelo nome. Ele quando nos chama, ele quando nos chama para estar com ele, para ter um anúncio, é nominal. Então Jesus fala o nosso nome. Interessante que aquele que coordena, ele muda o nome. Pedro, a pedra. Então, o apóstolo é antes Simão, agora Pedro.
Então, é aquele que coordena esse processo de anúncio daquela que é a boa nova, o Evangelho. Então, assim, é tudo muito simbólico esse Evangelho de hoje. E ele é de uma riqueza e de uma natureza extremamente que chama a nossa atenção, porque é chamando os 12, anunciando o reino de Deus, que Jesus vai, de fato, começar aquilo que para nós é o anúncio da salvação. Inclusive, ele vai nos dizer lá, na passagem, e essa parte é muito interessante, me permita inclusive abrir a Bíblia nessa passagem, em que ele vai dizer que eles precisam ir primeiro à casa de Israel. Antes de ir aos pagãos, antes de ir a outros povos, eles precisam anunciar àqueles que são os primeiros, aqueles que estão ligados à palavra de Deus. Então, assim, tudo isso chama a nossa atenção nesse dia e nos convida. Por quê? O anúncio que naquele momento Jesus fez aos discípulos, ele faz também hoje a nós. A gente pode dizer, então, que é um convite para que nós também assumamos essa missão, primeiramente com aqueles que estão perto de nós. Exatamente. Porque, então, antes de ganhar o mundo, que a gente ganhe a nossa casa, por exemplo. A salvação, ela começa agora, a salvação começa em nós, a salvação começa na nossa família. E muitas vezes, o nosso grande risco é achar que nós temos que salvar o mundo sem entender que a salvação, ela precisa começar dentro do nosso coração. Nós precisamos entender e internalizar a palavra de Deus e precisamos primeiro nos santificar, nos purificar, nos converter, para depois acontecer qualquer processo. Então, assim, o anúncio da palavra de Deus, ele começa em casa, na família. O reino de Deus, ele começa a ser anunciado, pregado e vivido agora, no cotidiano da nossa história. E é no cotidiano que Jesus vai trazer essa realidade da salvação. Esse evangelho também nos lembra que antes da gente ir para a missão, nós somos chamados. Então, nós somos chamados primeiro para depois, sim, ir à missão de cuidar do outro, de evangelizar, de propagar a palavra de Deus. Porque não adianta também, se a gente não tiver por dentro carregado disso que é essa missão, disso que é a vontade do Pai, a gente não vai, eu imagino, conseguir cumprir essa missão que é confiada, né? E assim como foi confiada aos discípulos, imagino que seja confiada a nós também. Sim, a experiência de Deus, a experiência da Santíssima Trindade, ela precisa ser vivida e experimentada conosco a partir do nosso batizado. Então, assim, batizados em Cristo, dentro da comunidade de igreja, nós somos chamados a uma missão. E é interessante que cada um de nós possui um dom, um talento, e é o nosso dom, o nosso talento que é colocado a serviço dessa comunidade. Deus conta conosco, apesar das nossas fragilidades, e Deus conta conosco sabendo de todo o nosso potencial. Então, Ele potencializa tudo aquilo que em nós existe para que nós consigamos fazer com que o anúncio da palavra de Deus aconteça de maneira clara e concreta agora. Ele fala sobre dar poder, né? Eu queria entender aqui que esse dar poder aos discípulos nos ensina sobre essa autoridade que vem de Deus e não vem dos títulos. Porque ele poderia ter escolhido soldados, ele poderia ter escolhido outras pessoas, né? Sim. Olha, o poder, e na igreja, para mim, esse é um dos temas mais caros que eu acho, do estudo que nós fazemos dentro da parte da teologia. Poder na igreja é serviço. Aquele que mais pode é aquele que mais serve. Então, hoje, o nosso grande pontífice, o Papa Leão, ele, dentro da igreja e dentro da tradição, ele é convidado a ser aquele que mais serve, é o que serve à humanidade. Agora, isso tem que estar ligado a toda a nossa vida. Então, por exemplo, o presbítero, o padre, ele é na comunidade aquele que serve a comunidade. A autoridade que Jesus vai trazer, e isso é muito interessante, é uma autoridade extremamente ligada a serviço. Não é uma autoridade que coloca você em um trono para dizer que você é melhor que ninguém. Não. Então, por exemplo, quando na igreja, quando nós olhamos ao presbitério e ali tem o altar e a cátedra, o presbítero, né, o padre, quando senta na cátedra, não é o padre, ele está representando exatamente Jesus Cristo. Então, é o servir aos irmãos. Então, ele está ali exatamente para se colocar a serviço de toda a comunidade. Então, a partir do seu dom, a partir do seu talento, nós somos chamados, e cada um com a sua realidade, com o seu chamado, por isso é vocação, vocare, chamado,
nominal, Deus chama você, na sua vida, na sua realidade, para servi-lo. De que forma? Cada um precisa ter esse discernimento. Mesmo sendo pecador, mesmo errando tantas vezes, né? Inclusive, Jesus, ele chama Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. O que isso nos diz a respeito da misericórdia? Que Jesus conta conosco. Apesar de tudo. Que Jesus conta comigo, conta com você que nos acompanha nessa manhã. Apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados, apesar de todas as nossas fraquezas, Deus cuida e conta conosco. Então, assim, nós precisamos nos abrir a esse serviço. Agora, claro, nós temos total liberdade de dizer não ao convite do Senhor. Os 12 apóstolos foram aqueles que disseram sim, e o sim dos apóstolos, fez com que cada um deles tivesse um martírio. Isso é interessante saber. Todos os apóstolos foram martirizados. E aí, nós, quando dizemos sim ao Senhor, e aí em outra passagem bíblica isso vai nos trazer de maneira muito clara, você recebe muito, muito, mas você também é perseguido. Então você recebe 100 vezes mais, em muitas realidades, com perseguição. Então, assim, quando nós nos colocamos a serviço, quando nós abrimos o nosso coração e falamos, vamos fazer e fazer acontecer o anúncio do reino de Deus, precisamos ter consciência que haverá percalços em todo o nosso caminho. Isso é natural. E quem são hoje as ovelhas perdidas da casa de Israel, onde a gente precisa ir primeiro à nossa evangelização? Nós começamos a falar sobre isso, porque é em casa. O anúncio de Jesus, o início do reino de Deus, ele precisa começar na nossa vida, eu digo antes, no nosso coração. A partir daí, na nossa família, nas realidades que nós vivemos, não adianta a gente falar do anúncio de Jesus e simplesmente dizer, eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus e do anúncio de Jesus, se na nossa vida, nas nossas realidades, existem realidades que não condizem com aquilo que a gente anuncia. Então, o anúncio de Jesus começa na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, e o reino de Deus, ele precisa acontecer de maneira clara. O que é o reino? É a vinda do Senhor, é ouvir a palavra de Deus, é colocá-la em prática, é fazer acontecer o amor de Deus na vida dos irmãos. Por quê? Quem experimenta o amor de Deus, ele transmite esse amor. Ele não fica com esse amor para si. Então, é todo esse envolvimento de anúncio, de vivência da palavra e de transmissão dessa palavra que faz com que cada um de nós viva a experiência de ser cristão agora, no hoje da história. E é por isso que ele fala sobre anunciar que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Sim, porque o reino é a cada instante, ele começa agora. E muitas vezes nós temos a gente acaba pensando que assim, o reino ele vai acontecer um dia. A impressão que dá é essa. Por isso que eu estou perguntando, porque isso aconteceu há muito tempo e ele já estava dizendo que o reino dos céus estava próximo. Então a nossa compreensão é de que ele está próximo no tempo de hoje. E assim, quando nós trazemos essa questão de Deus, o tempo ele não é como o não é o do meu relógio aqui, né? Não é o cronológico. Então, o reino de Deus ele está acontecendo e agindo na história há 2025 anos a partir do anúncio de Jesus, dessa experiência que ele fez com os apóstolos, do chamado que ele fez a cada um deles e do envio missionário para todos eles. Então, o reino de Deus ele vai acontecendo e nós vamos nos abrindo a esse reino, anunciando o reino, experimentando o reino, até um dia, a partir da nossa morte, estarmos intrinsecamente unidos a Deus na experiência do céu, que é aquilo que nós acreditamos. A vida, experiência nossa do dia, do respiro, do acordar todos os dias, ela não se finda na morte. Então, é a partir da morte que nós alcançamos essa verdadeira experiência do Senhor, é o céu, é estar na Santíssima Trindade, vivendo o amor, estando ali experimentando e sendo abraçados. É a experiência que nós acabamos de viver agora na Romaria. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroando a Virgem Maria. O nosso peregrinar na vida e o anúncio do reino e a vivência do reino é isso. É nos preparar para um dia
estar no lugar da Virgem Maria, sendo coroados e abraçados no amor do Pai Eterno. E a gente precisa se preparar para isso, construir uma vida que nos leve nesse caminho. De que forma que a gente faz isso nos dias de hoje? A gente fala tanto sobre esse amor, sobre experimentar do amor de Deus, sobre a importância da gente sentir, saber, né, qual que é a nossa missão e ser fiel a essa missão. Mas como que a gente faz isso na prática? Lá dentro da minha casa, como já dissemos aqui, que é quando a gente deve começar. E tem uma hora certa para começar isso? Não, a igreja sabiamente nos convida todos os dias a viver a experiência de ouvir Jesus, converter o nosso coração e de caminhar segundo os seus ensinamentos. Então, nunca é tarde para abraçar o amor de Deus, para nos colocar a caminho daquilo que a palavra nos ensina, e é sempre necessário abrir o nosso coração para que consigamos fazer o caminho. Agora, de que forma? Você traz a sua pergunta e eu respondo. Nos colocando e nos abrindo a palavra de Deus, é interessante perceber que fazer o bem a todas as pessoas, praticar a caridade, buscar na nossa vida seguir os ensinamentos de Jesus, tudo isso nos coloca mais próximos do reino, nos coloca mais próximos da vivência do amor de Jesus. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa que nós somos chamados e desafiados a realizar. Porque o Senhor nos chama pelo nome. Ele diz o nosso nome e quer contar com cada um de nós para que o anúncio do reino aconteça todos os dias na vida das pessoas. Certo. E ele vai dizer, ele chama um grupo, né? O que isso nos diz? Ele vai falando o nome dos discípulos de 2 em 2 e ele chama um grupo. O que isso nos diz sobre o apoio mútuo, a intenção da gente não fazer isso sozinho, a necessidade da gente ter uma comunidade e ter ajuda para a gente seguir essa missão, esse envio de Jesus? Quando nós terminamos as narrativas dos 4 evangelhos, a próxima, né, o próximo livro da Bíblia é Atos dos Apóstolos. E é exatamente quando nós vamos ver a primeira comunidade de fé. São aqueles que tudo deixaram e tudo colocaram em comum para viver a verdadeira experiência desse anúncio de Jesus. Então, os 12 apóstolos, eles têm a missão inicial de coordenar, de anunciar, de estar à frente, de servir toda a comunidade. Agora, nenhum é colocado como melhor que o outro. Pedro coordena, mas perceba que Pedro, em muitas passagens da Bíblia, ele é alguém que se coloca como frágil, aquele que duvida de Jesus, aquele que nega Jesus, inclusive. Então, todos nós estamos ligados a algum tipo de fragilidade e nenhum é melhor que o outro. E quando Jesus vai nos ensinar isso? Quando ele lava os pés de todos, quando ele se coloca a serviço. É do exemplo de Jesus que os apóstolos, né, os 12 discípulos, são convidados a viver nas comunidades, nas diversas experiências, o anúncio de Jesus. E todos vendiam tudo e colocavam tudo em comum. Isso vai dizer em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o anúncio é feito pela comunidade e a experiência de conversão, de anúncio, de dizer, né, quando Jesus vai dizer ali de ressuscitar as pessoas, eu sempre falo isso, tem muitas pessoas que estão hoje mortas para algumas realidades e nós precisamos ser ressurreição na vida de muita gente, sabe? Nós temos que, no anúncio da palavra de Deus... Como assim, mortas para algumas realidades? Tem muitas pessoas que estão hoje, que se colocam em determinadas realidades, que é como se elas estivessem perdidas e deixam de ter o gosto pela vida. Então, o anúncio da palavra de Deus deve chegar a essas pessoas para que elas tenham a vontade de viver. Tem muita gente hoje, inclusive talvez até algumas pessoas que nos acompanham nesta manhã, que perderam o sentido de muito do que faz, da vida, da família, do trabalho. E Jesus vai chamar a nossa atenção hoje porque você precisa ressuscitar. Ouvindo a palavra de Deus, se colocando a caminho, o convite é que você viva a experiência de Jesus, para que Ele chame você pelo nome, que você se sinta chamado a sair da sua realidade de trevas, de solidão, de morte, de pesadelo, para vir a palavra de Deus. Então, assim como Jesus chamou todos os apóstolos para esse anúncio, hoje Ele chama cada um de nós a ouvir a sua palavra e a buscar, viver e transmitir
aquilo que ele nos ensina. E é aquilo que o senhor disse, né? A gente tem que ouvir esse chamado e aceitar ele também. Então, que a pessoa que está agora, às vezes, prostrada, está com algum problema muito difícil de resolver, sentindo ali que não tem solução, aceitar esse chamado e entender, né, que a dificuldade faz parte. Assim como o senhor disse, os discípulos eles foram martirizados. A dificuldade faz parte dessa caminhada. Sim. Olha, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, é interessante porque, assim, seguir o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus não é um caminho fácil. Mas nós precisamos nos colocar nesse processo. E aí, o anúncio do reino, ele está ligado exatamente a essa abertura de coração para ouvir essa palavra, para transformar a nossa vida, primeiro, a nossa vida pessoal e, a partir dela, transformar as diversas realidades que nós estamos inseridos. Nós somos convidados a anunciar a palavra de Deus, também por palavras, mas antes com a nossa vida, com o nosso exemplo, com aquilo que nós acreditamos e vivemos. Tem muita gente que fala, mas que não diz, mas as atitudes dela não condiz com as suas palavras. É muito mais bonito perceber pessoas que muitas vezes não diz muita coisa, mas que as atitudes dessas pessoas nos faz pensar e refletir sobre a nossa vida. Tem muita gente que nos evangeliza e agora, por exemplo, na Romaria, foi essa oportunidade que nós tivemos aqui, de experimentar e de vivenciar a fé grandíssima de muitas pessoas que vieram à Trindade e que, através dos gestos delas, nós conseguimos perceber a experiência que cada uma delas faz do amor do Pai Eterno. Então, a nossa vida precisa falar mais do que as nossas palavras. Tinha gente que, quando a gente ia conversar, ela nem sabia se comunicar tão bem, né? nem conseguia dizer tão bem sobre aquilo que estava vivendo ali, sobre a experiência que tinha. Mas a gente percebia no olhar, na trajetória dessa pessoa até chegar aqui, o que realmente... o testemunho dela estava ali, era nesse comportamento dela. E todos nós somos chamados assim, nem todos precisam ter o dom da oratória, nem todos precisam ter por isso são diversos os dons, diversos carismas, mas todos nós somos um. Essa experiência da unidade, Jesus vai dizer isso quando nos apresenta a figura de Deus, que é Pai. Ele vai dizer, somos todos irmãos, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um buscando realizar na sua vida aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. Então, isso é muito bonito e chama a nossa atenção porque seguir Jesus, ou seguir o ensinamento hoje do Evangelho, é trazer para a nossa vida aquilo que há mais de 2000 anos ele anunciou para os apóstolos. Ou seja, é uma palavra viva. Ela já passou por tantas e tantas pessoas e hoje essa palavra está aqui, presente nessa manhã e nos ajuda a pensar na nossa realidade. Muito bem, irmão. Muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. Agora são 8 horas e 28 minutos. Quero saber se descansou da Romaria. Então, eu até comentei no início do programa, eu ainda estou um pouco assim, cansado. Mas essa semana eu vou descansar bastante. A Romaria foi um tempo muito especial. Este ano nós conseguimos celebrar a Romaria e louvamos e agradecemos ao Pai Eterno porque foi uma oportunidade bonita. A Trindade estava cheia. E como é que foi lá na vila? Foi muito bom. Nós recebemos muitos visitantes na vila. Foi uma oportunidade bonita de apresentar o trabalho. Os nossos pacientes ficaram muito felizes de receber os romeiros esse ano. E foi tudo muito especial. Louvamos e agradecemos. Foi um tempo muito bom. Graças a Deus. Você de casa, vai lá também pegar seu pão de queijo, come. Agora eu vou comer. Tem que mostrar que o povo come aqui, viu? É de verdade pão de queijo. A gente vai fazer uma pausa agora, intervalo bem rápido. Você não saia daí que a gente volta já já. Irmão, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, Até viu? a próxima. Tchau, tchau. Até mais.